Oi, pessoal. Vamos lá no texto número 3, então, da prática de ensino em História 5. O texto se denomina Rasuras da História, Samba, Trabalho e Estado Novo no Ensino de História, Adalberto Paranhos. Esse é o texto que tem um pouco mais de teoria, eu diria o que chama mais atenção pela sua complexidade, mas também é um texto muito importante para a gente no nosso processo de formação. O autor vai tratar do Estado Novo, do período do governo Vargas, e ele busca aqui fazer uma reflexão sobre a construção do texto historiográfico, que é um consenso em torno do Vargas, da chamada Era Vargas, entre aspas, não é? Há uma fixação em torno da construção do Estado Novo, da narrativa do Estado. Aí esse autor nos coloca a necessidade de promovermos uma reflexão sobre os dissensos, quer dizer, fazer uma leitura contrapelo da história, buscar o que está oculto, o que está nas margens do discurso historiográfico, em especial, revisar aqueles que tomam o discurso do Estado Novo como um discurso homogêneo e tomam a sua prática como o discurso, como sinônimos. Então ele vai nos mostrar aqui a necessidade de buscar na história da cultura, na produção da música brasileira, as evidências do dissenso, quer dizer, as evidências do processo de reação às tentativas do governo Vargas de impor um discurso hegemônico, de impor práticas. Então ele vem fazendo uma leitura contrapelo da história da produção musical brasileira. Aqui ele enfoca o samba e ele utiliza-se dessa discussão do Thompson quando ele fala da formação da classe operária no The Making. Aí ele pega a obra do Thompson como parâmetro para mostrar as vozes dissonantes em torno do processo de construção de uma cultura Estado novista. Então ele defende essa tese, que não há um consenso. E aí ele vai buscar no samba malandro, né? Que é um tema muito recorrente no Google, quando a gente pesquisa malandragem, samba, Bezerra da Silva, o outro já falecido célebre cantor Kid Moreira da Silva, não é? Que a malandragem nada mais é do que a resistência do trabalhador urbano, do pobre, do homem negro às imposições do Estado, de uma cultura de trabalho, de uma cultura de economia, de parcimônia, contrário à cultura do bar, do jogo, da jogatina, da vida noturna. Então o Estado Novo ele vem para ele pretende produzir uma cultura operária de valorização do trabalho. E aí ele se confronta com essa cultura do trabalhador pobre que vivia de pequenos ilícitos. E é justamente aí que surge a análise da malandragem, do samba, da cultura do morro, da cultura do subúrbio, das comunidades chamadas de favelas. Então a tentativa desse autor é buscar na música esse dissenso, porque normalmente a gente mostra muito o Estado impondo, através do samba exaltação, uma interpretação do Brasil para o estrangeiro, para o europeu, para o norte-americano, em especial no momento da Guerra Fria. Então, depois de Carmen Miranda, Zé Carioca, né, dos filmes da Disney, fica comum essa versão de um Estado Novo triunfante, né, aquele Vargas sorridente no carro aberto lá com o Dutra, e a associação do Vargas com o desenvolvimento industrial, a urbanização, a própria participação do Brasil na guerra, de certa forma que parece que vence e se torna senso comum a ideia de que o trabalho é edificante, a ideia de que não há outro caminho para a organização da sociedade que não seja o trabalhador pobre se render à lógica da fábrica, não é? Do relógio, do bendito do relógio que atrapalha a vida do trabalhador. E aqui o autor busca apresentar esses dissensos, essas vozes dissonantes
que, lógico, vão ser banidas da indústria cultural da época por não aceitarem as imposições do Estado. Então, o governo, através dos seus mecanismos de censura, colocava empecilhos ao avanço desses artistas que da periferia conseguem gravar. Então, aqueles que não se adequam a um padrão vão sendo esquecidos, vão tendo dificuldade para vender as suas obras e para negociar a sua própria carreira. E aí nós temos diversos exemplos que o autor coloca aqui de músicas de exaltação da boa vida de casal, da paz que é a vida em família, o casamento, a esposa, o trabalho. E isso é muito comum no samba brasileiro. Mas só que o autor mostra que isso é uma invenção da tradição, como bem disse o Eric Hobsbawm, né, em livro homônimo, na qual não existe essa perenidade da política de valorização do trabalho no meio da classe operária. O trabalho ainda é hoje visto como um suplício, uma obrigação. Poucas pessoas têm prazer na prática do seu ofício. E aqui o autor se faz esse questionamento, né? Como é que aqueles homens que queriam viver à margem da sociedade vão lidar com as pressões do Estado Novo, vão lidar com as pressões do governo Vargas. Então nós temos diversas reações e a malandragem é uma delas. Então o não trabalho, a prática do jogo, o próprio filme Madame Satã mostra isso, quem não assistiu assista. A exploração da prostituição, do jogo, dos jogos de azar, que era muito comum, não é? Vivia-se de pequenos expedientes, mas a ideia de uma vida com economia, com uma poupança para poder deixar alguma coisa para os filhos, comprar uma casa, etc, etc, é uma construção. Então, o que o autor nos leva a crer é que trata-se de um processo, até porque era muito difícil para o pobre, para o trabalhador, adquirir a casa própria na primeira metade do século XX. Então, a ideia da casa própria é da segunda metade do século XX e até então era muito normal, entre aspas, a moradia em cortiços, a moradia em construções adaptadas que não eram originalmente estabelecidas para ser moradia, uso doméstico, familiar. E aí é que a gente tem o célebre cortiço lá do Aloysio Azevedo, do final do 19, e na verdade no Rio, na Grande São Paulo, isso não vai ser muito diferente, ainda vão permanecer os tanques de lavar roupa coletivos, banheiros coletivos, as áreas de lazer coletivas e o aluguel do famoso quarto, na qual se amontoavam muitas pessoas, né, com crianças, com idosos, sem nenhuma condição de salubridade, sem janela, sem iluminação solar e sujeito a uma série de doenças que foram erradicadas, controladas, né, há algum tempo, como por exemplo a tuberculose, que é uma doença da pobreza, né, da falta de cuidados básicos de saúde. O que nós podemos observar é que o samba ele vai se constituir como uma prática cultural predominantemente masculina, que vai sofrer influência do Estado Novo. A partir do momento que se constitui uma classe operária, também nós teremos um certo impacto nas reuniões de trabalhadores, nas reuniões de populares, que no final do seu expediente, nas noites, nas madrugadas, constituíam as suas letras, as suas músicas, faziam os seus arranjos e ali, logicamente, consumiam bebida alcoólica e produziam as grandes músicas que nós conhecemos hoje, como foi o caso dos sambas do Noel Rosa, que eram sambas construídos, elaborados nas mesas de bar. Então isso implica numa sociabilidade que hoje está cada vez mais restrita a grupos muito pequenos, né? Grupos que têm tempo, que têm
que têm dinheiro para o consumo da bebida alcoólica e que se identificam com a prática do samba. Então hoje está cada vez mais restrita essa prática, porque muitas vezes os bares também não são mais espaços para essa sociabilidade. Os bares são espaços para práticas de grupos muito reduzidos que se encontram para o consumo de bebida alcoólica, não necessariamente ligados a essa tradição cultural, a esse ritmo musical denominado samba, que na verdade ensejava um conjunto de práticas culturais. Então hoje a ideia de bar, hoje e a ideia de bar lá dos anos 30, 50 é bastante diferente. Então não é possível pensar que hoje as pessoas sentam em bar para compor, para cantar, para se divertir. São raros os bares onde há esse tipo de possibilidade. Esse processo é produto dessa transformação que a gente observa aí na cultura brasileira do período do Estado Novo para cá. Então as influências do Estado não são só sobre as práticas do trabalhador, mas os próprios espaços onde esses trabalhadores frequentavam começam a ser alterados a partir da lógica do Estado Novo, que começa a combater a vadiagem, que começa a lançar políticas sanitárias e intensificam-se, né, as políticas de combate à vadiagem e as políticas sanitárias que já vinham desde a reforma do Rio de Janeiro lá, com a chamada revolta da vacina. O autor mostra aqui que os sambas, eles vão tendo encaminhamento, os sambas malandros, os sambas exaltação, e ali a gente observa nos sambas malandros, né, a produção de homens e mulheres, a representação dos comportamentos masculinos e femininos. Então, ao mesmo tempo que esse samba malandro, ele critica o Estado, o trabalho, a rotina, a violência contra o trabalhador, que é essa coisa de acordar muito cedo, dormir muito tarde, pegar 2, 3 conduções. A prática dos sambistas é uma prática profundamente machista e reforça o patriarcado. Então eles têm os cantores, os compositores que são homens, sobretudo negros, eles concebem a mulher como um indivíduo submisso. Então, como eu dizia no comentário do texto 1, de Mário Lago, lá, Amélia, Mulher de Verdade, até hoje, nós temos uma maneira de conceber as relações heterossexuais homem-mulher. E a partir daí, nós temos um conjunto de comportamentos aceitáveis. Então a ideia do homem malandro, ele não é só malandro para rejeitar o trabalho e a sua rotina, ele é malandro também para poder escapar da rotina do casamento, da rotina do pagar conta, do cuidar de crianças e de toda o processo insípido, né, do casamento, da vida do pobre, que viver, reproduzir, pagar conta e conformar-se com aquilo. Então a análise do autor nos leva a esse tipo de conclusão, né? Como é que o trabalhador vai sendo convencido que ele poderia viver dessa maneira, ganhando tão pouco, e que esperanças que vão ser colocadas na cabeça dele ao longo desse processo de produção da música, para que ele aceite a alienação do trabalho e para que ele se manifeste de forma muito esporádica, por exemplo, através de uma greve, mas que ele vá alimentando esperanças de dias melhores, de um momento de redenção da classe trabalhadora. Tanto é que é muito comum no samba essa coisa de delegar ao futuro, delegar a Deus alguma redenção, alguma coisa com um fundo religioso. Na música da Clara Nunes, que é mais recente, né? Aqui o autor fala dos anos 30, 40 para 50, é muito perceptível essa questão de você delegar a Deus, porque você está sendo uma boa pessoa, um trabalhador honesto, e aquelas pessoas estão te sacaneando, te prejudicando. Então, no futuro haverá a redenção do pobre e do trabalhador. E o interessante é perceber como que
essa alienação vai ocorrendo e que ferramentas são manejadas para que esse processo ocorra, né? Tanto é que vai se normalizando a ideia de que quem não trabalha é uma pessoa ruim, quem não trabalha é vagabundo. Aí as pessoas trabalhadoras pobres, elas incorporam essa ideia. Fulano de tal tem a carteira de trabalho, quando for abordado pela polícia, mostra a carteira de trabalho para dizer que é trabalhador. Então quer dizer que inculcou-se na cabeça do pobre essa ideia, que ele só é digno de estar vivo porque ele é um trabalhador, não porque ele existe, não porque ele é um ser humano. Esse é um processo que a gente precisa refletir, porque tem uma série de consequências a partir desse senso comum aqui, que se constitui como parte da cultura brasileira, que é uma cultura machista, que é uma cultura de violência e é uma cultura racista. Isso é muito importante dizer, porque o samba ele só era alvo da política do Estado porque era uma prática musical das populações periféricas, negras, sobretudo. Então essas pessoas tinham que ser disciplinadas, elas tinham que ser conformadas a determinadas práticas, e é essa história que nós acompanhamos nessa obra aqui em questão dos trabalhadores sendo dominados, dobrados e ao mesmo tempo resistindo aqui e ali nas margens do processo, mostrando a sua condição de pensadores autônomos da sua realidade e mostrando como é que concebiam a vida, qual o seu ideal de vida, qual a sua maneira de interpretar a exploração da sociedade capitalista, como é que eles imaginavam ser uma vida justa. Então tem muita filosofia dentro da música e cabe ao historiador pensar como é que ele vai lidar com essas perspectivas na hora de fazer o trabalho com a criança, o adolescente, o adulto do EJA lá na elaboração do seu plano de ensino, do seu plano de aula. Quer dizer, como é que eu vou trabalhar o governo Vargas e combater esse entusiasmo que muitas vezes a criança, o adolescente, o pessoal tem com o governo Vargas. Foi o melhor governo. Não, foi o governo JK. Não, foi o governo Lula. Então nós temos que ter claro que não é essa a questão. Para nós, para o historiador, o que importa nesse processo de formação da juventude é demonstrar de que maneira que os trabalhadores vão lidar com o Estado e que o Estado, na sua condição básica de existir, existe para oprimir a classe trabalhadora e defender a classe proprietária, defender a propriedade, o direito à propriedade. Então a gente precisa combater essas inocências dos nossos estudantes que muitas vezes acreditam o governo Vargas foi o melhor governo. Não existe essa, porque ele vai aperfeiçoar os mecanismos de controle e exploração da classe operária. É claro que houve tal direito está sendo desmontado agora na nossa contemporaneidade, mas isso não justifica a gente classificá-lo a partir de adjetivos o melhor governo, um bom governo, etc, etc. É claro que existem aspectos positivos de uma administração que são inegáveis, mas essa idolatria, ela não colabora para o processo de entendimento. Onde é que estava o trabalhador nesse momento que lutava contra o governo? Aí a gente tem que ler a história do movimento operário também e juntar com essa história da cultura para tentar compreender onde é que se encontravam os comunistas, onde é que se encontravam os sambistas, os boêmios, né? As mulheres trabalhadoras, como é que eles lidavam com as tensões desse momento do governo Vargas e como é que eles reagiram. Então a gente precisa deixar claro para o nosso aluno que a história não é um discurso do Estado explicando a sua razão de ser. A história tem que ser vista como um conjunto de contradições na qual a classe trabalhadora tem que ser a protagonista da narrativa. Porque senão a gente vai apagando o protagonismo, a gente vai apagando a ideia da luta, do confronto e
a gente vai levando o aluno a uma interpretação assim de que não adianta luta, porque todo processo histórico o Estado vence, impõe a sua interpretação. E nós temos que buscar justamente esse dissenso, buscar outras interpretações para encorajar o estudante a pensar o seu tempo presente a partir do que foi dito ali no texto. Obrigado.